Então, gente, na terceira parte da nossa aula, a gente vai falar um pouco mais sobre a parte aplicada à radiologia. Então, para que serve a radiologia na região lombar? Normalmente, a radiologia é realizada por várias indicações, incluindo a avaliação de quedas a partir de alturas superiores a 3 metros, ejeção de veículos motorizados ou motocicletas, dores agudas nas costas, déficit neurológico, por algum motivo, imagem pós-operatória para avaliação, condições crônicas, como hérnias ou até mesmo câncer, e história de câncer e das dores lombares associadas. Portanto, gente, o emprego da radiologia é bastante útil. Claro que não devemos também lançar mão, né, de técnicas que vão assessorar a radiografia na tomada de decisão, como por exemplo tomografias computadorizadas, o uso de ultrassonografias, o uso de imagens por ressonância e até mesmo o uso de contrastes. Tá? Então a radiografia ela vem nos ajudar nesse quesito e é muito útil. Tá? Então a gente agora vai ver um pouco sobre projeções e vistas radiográficas. Então existem várias projeções, de acordo com o objetivo em que você coloque para estudar a região lombar. As posições padrões são a vista PA-AP, que é a vista póstero anterior ou antero posterior, e a vista lateral. Essas são as projeções padrão. Tá? Na vista antero posterior, póstero anterior ou antero posterior, lembre-se que toda a coluna lombar deve estar visível, né? Desde a demonstração lá em cima, da parte superior da T12 e T11 até a região inferior do sacro, permitindo-se assim uma boa visualização com um certo grau de segurança, tá? Para que o indivíduo não seja exposto mais de uma vez sem necessidade. Bom, nessa vista PA-AP, frequentemente é utilizada a posição ereta, a não ser, óbvio, que esteja indicado de outra forma, né, por um acidente onde a pessoa esteja inabilitada de ficar na posição ereta ou outro tipo de coisa. Bom, a vista lateral ela é utilizada, né, para a visualização dos corpos vertebrais lombares, os pedículos e articulações facetadas. Portanto, é uma vista que é complementar à vista PA ou AP. É a projeção ideal para se examinar suspeita de fraturas, visto que a posição anteroposterior ela não vislumbra a fratura de pequenos acidentes na coluna e sim de posicionamento de vértebra, posicionamento da coluna e assim vai. E a vista lateral também pode ser realizada ereto para avaliar a fratura estável. O que é a fratura estável? A fratura estável é aquela em que a fratura, né, do osso e as pontas permanecem no local. Se as pontas da fratura permanecem no local, chama-se estável. Se as pontas não permanecem, aí você tem o que a gente chama de fratura instável. Bom, um pouco mais sobre o perfil, sobre o perfil PA-AP, na posição do paciente. Ele deve estar ereto ou em supino,
Vai depender aí da história clínica do paciente, do acidente ou da condição em que ele se encontra. Idealmente, as imagens da coluna são eretas, onde não tem trauma. Tá? Quando há um trauma, aí o paciente deve ser colocado em posição supina, sem mover o paciente. Tá? Isso com todos os coletes, todo o procedimento de imobilização feito, né? Na posição supina, as mãos são colocadas ao lado do paciente, para que o deslocamento do membro superior não interfira no posicionamento da coluna, uma vez que estão interligados. E se estiver ereto, posicionar o paciente na posição PA, principalmente PA, né, que é póstero anterior. As vantagens são grandes, principalmente redução da dose do raio-x para a região gonadal, que poderia levar futuramente, né, uma grande exposição poderia levar a determinadas metaplasias e neoplasias, algum câncer na região gonadal. Essa posição também permite a utilização de divergência de feixes, o que melhoraria a imagem com a utilização dessa técnica. Na posição PA, os braços podem ser colocados ao lado do corpo, e o guidão de Book, né, que é o receptor, né, do raio-x, pode ser segurado para a estabilidade do paciente. Então aí é uma vantagem, né? A vista em PA com suporte de peso, né? Se você tem esse suportezinho, pode ser também chamado de técnica de Ferguson, que é muito útil na utilização da visualização da coluna para escoliose. Tá? Então a vista PA apresenta essas características. Bom, a visão PA, ela anteroposterior ou posterior anterior, ela necessita do paciente inspirar no total e não expirar. O técnico vai solicitar o paciente para que esse não expire, para que haja uma boa visualização da região lombar. Isso porque o diafragma, na inspiração, ele desce ao máximo, o que geraria, né, uma boa visualização da densidade das vértebras. Né? O ponto de centralização do raio-x é a nível de cristas ilíacas no plano sagital, e o raio central do feixe é perpendicular ao receptor da imagem, portanto, necessita desse cuidado aqui para que não haja repetição dessa técnica, né? A colimação, que é o posicionamento do chumbo, né? Tem que ser feito de forma superior para incluir T12 e L1 e inferior para incluir a região sacral. Portanto, você tem que ter um bom imaginamento de toda a coluna lombar, tá? E na região lateral, você tem que incluir também os processos transversos e as articulações sacroiliacas. Tá? Tamanho do detector, aqui a exposição, né, 70 a 80 kilovolts pico, né, e aqui 60 a 40 miliamperes, okay, com a presença de grades para uma boa obtenção da nossa imagem. Depois de feita, passa-se por uma avaliação técnica da imagem. A coluna lombar deve estar toda visível, a fim de que não se
prejudique, por exemplo, um posicionamento mais baixo da coluna frente a algumas patologias, como a gente vai já ver em algumas patologias mais abaixo. Bom, não pode ter rotação do paciente, então o paciente tem que estar ereto, numa posição aí bem posterior, na verdade bem mediana, para evidenciar aí os, os processos espinhosos e os processos transversos bem simétricos. Então nós temos aí a aparência simétrica também da articulação sacroiliaca, né, para avaliar se o paciente está naquela posição real ou se ele tem alguma patologia de curvatura, né? Então pede-se que o paciente fique na posição bem mediana. As articulações intervertebrais são visualizadas e a penetração da imagem, né, o imageamento deve ser não tão claro e também não tão escuro, para que você não impeça a visualização de pedículos, de articulações facetadas, osso trabecular, região cortical do corpo e assim vai. Então, tem que ter bastante cuidado na hora da obtenção e da exposição ao raio-x. Então, é uma imagem que, por estar perto das gônadas, tem que se ter um cuidado adicional, visto que o raio-x, a radiação pode afetar aí a gônada feminina ou masculina. Tá? Então, deve-se evitar uma superdosagem. Para isso, necessitas de uma técnica perfeita a fim de evitar as repetições. Bom, os pontos práticos, né, desse perfil é o conceito. Aqui a gente utiliza o conceito das 3 colunas de fratura. Aqui no conceito de Dennis, né, do grau de lesão, ele tem que ser avaliado. O conceito de Dennis, nós temos 3 colunas, uma anterior, uma média e uma posterior. A coluna anterior é exatamente o ligamento longitudinal anterior e metade anterior do disco vertebral e corpo vertebral, ou seja, a parte mais anterior. A coluna média fica intermediária ali com o ligamento longitudinal posterior, regiões posteriores do disco e o corpo vertebral. E a coluna posterior, nós vemos a parte mais posterior da coluna com articulações facetárias, processos transversos, lâminas, processo espinhoso e o ligamento amarelo. Portanto, aqui a gente tem que utilizar o conceito das 3 colunas de fratura. Pacientes que têm de 2 a 3, duas dessas 3 colunas fraturadas são pacientes que têm uma fratura instável de coluna. Então, o grau ele é bem mais complicado. Tá? Então, a gente tem que avaliar essas 3 colunas, fazer uma boa visualização para que a gente tenha um bom diagnóstico. Então tem que tomar cuidado ao imagiar o paciente na maca de trauma, também para evitar aí ele estar próximo, né, da parte da própria maca. Os processos transversos devem estar visíveis, bem visíveis, mesmo tendo aí a presença de gases, né, nessa área, visto que o intestino grosso ele está naquela área, que pode dificultar um pouco a visualização de uma imagem radiológica. Tá? Os radiologistas devem garantir exposição excessiva, que a exposição excessiva não seja um fator para má visualização, então deixar muito branco também pode impedir que você veja alguns problemas na tua coluna. Então pode até mascarar uma não doença, né,
dá um falso positivo, um falso negativo, perdão. E ao fazer imagens em posição supina, uma almofada triangular, aqui mais técnica, né, pode ser colocada nos joelhos, sobre os joelhos, para reduzir a lordose e assim melhorar a visualização das articulações intervertebrais. Portanto, existe toda uma técnica, né, para se evitar a presença aí de problemas no nosso imaginamento. Bom, a vista lateral, gente, talvez seja a mais interessante para a região lombar, tá? O paciente é colocado ereto, supino ou reclinável, parecendo semelhante ao que acontece com a coluna lombar, vai depender da história clínica. Então, aí também parece muito com os cuidados que se deve ter. Só que aqui tem uma coisa que nós não temos no PA, que é a posição de decúbito lateral e a posição do húmero, né? Os húmeros devem se estender 90 graus, com os cotovelos flexionados, de forma que o antebraço fique paralelo ao tórax. Então, seria mais ou menos assim, né? A posição lateral. Curvatura espinhal na projeção AP determinará se é realizada uma lateral direita ou esquerda, portanto, é preciso a gente antes fazer aqui uma projeção AP, né? Então, antes da lateral se faz uma AP, tá? Então, dependendo da AP, ou você faz uma lateral direita ou uma lateral esquerda. Então, também deve se assegurar que os membros superiores distal, a posição distal não esteja sobrepondo, né, a região lombar, e o paciente deve cruzar os braços ao tórax na lateral ou estendê-los, tá? Então, na vista lateral, o paciente aqui vai expirar para que o diafragma não prejudique a visão da espinha lombar superior. Aqui nós temos também um ponto de centralização na crista ilíaca, semelhante ao AP, perpendicular ao receptor de imagem, o RI, certo? A colimação muito semelhante, tá? Então são os fatores muito semelhantes ao perfil AP. Opa, perdão. Aqui na vista lateral se faz a avaliação técnica da imagem. Toda a coluna deve estar visível, desde T12 até S1. Principalmente nos maiores entalhes do ciático, do nervo ciático, nas faces articuladoras superiores, nas placas terminais superior e inferior. Para quem não se lembra de placa terminal superior e inferior, é a parte mais superior ou inferior de um corpo vertebral. Essas são chamadas de placas terminais. Então, uma vez que você fez todo esse imaginamento, se diz que alcançou um verdadeiro lateral, né? E a penetração adequada da imagem e do contraste se faz pela visualização clara dos corpos vertebrais lombares, osso trabecular e cortical. Aqui alguns pontos práticos que eu deixo para vocês, mas também o conceito de Dennis é importante. Aqui nós visualizamos também a escoliose espinhal, desde que você garanta que o paciente esteja mais próximo possível do receptor da imagem.
Você tem que evitar o número máximo possível de artefatos com o feixe horizontal. Então, a utilização de técnica de respiração pode ser utilizada. Então, nós temos toda uma questão. E aí fechamos a terceira parte. E aí já partiremos para a quarta parte da nossa aula.